Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você, né, que me assiste em todo o grande estado de Rondônia. Eu sou o Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e a gente está aí mais um dia na missão de levar até você coisas legais, coisas que são entretenimento de boa qualidade. Né? Mas para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar, né? Aqui, aí, onde estivermos chegando com a nossa imagem, nesse momento, evocar sobre todos nós as bênçãos e a proteção de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui do meu lado para conversar comigo sobre literatura, né? Um professor universitário que dedicou sua vida à pesquisa e hoje também dedica, além da pesquisa, à literatura. Né? O professor Paraguaçu. Como é que está você, meu querido? Olá, prazer, Paulo, Joseni e Thaís, retornar a este programa de alcance estadual e mundial. É assim, pelo YouTube as vai ver. repercussões elas se dão em nível mundial, e retornar aqui para falar um pouco da nossa trajetória acadêmica, da nossa trajetória como escritor, que tem, dentro das nossas possibilidades, contribuído para levar o que se faz em Rondônia, de Rondônia e da Amazônia para o mundo. Perfeito. Professor, pode saudá-lo. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui o professor Dr. Carlos Alberto Paraguaçu Chaves, professor aposentado da Unir, um escritor de grande monta aqui no nosso estado, está batendo quase os 30 livros já, está quase em 30 obras, está na presidência aí da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, vai falar um monte de coisas aqui hoje, vai falar dos seus livros, e eu quero registrar também que o professor, ao longo da caminhada dele, a gente se cruzou assim, ele foi da minha banca de mestrado, já faz um tempo atrás, e é uma alegria então, professor, contar com a sua presença aqui para falar dessa importante obra. Thaís. Professor Carlos, um prazer tê-lo aqui, né, para trazer uma grande novidade, né, do seu novo lançamento, do seu livro, do seu trabalho que já vinha desenvolvendo desde a sua última presença aqui no nosso programa, né? Isso é importante, essa contribuição, e tenho certeza que trará a Rondônia o reconhecimento, né, de um trabalho tão elogiado, né, professor? A gente sempre comenta aqui que lá fora nos valorizam muito mais do que até no nosso próprio território. Então, com certeza, esse trabalho vai engrandecer, vai dar base a outros estudos que estão sendo feitos no mundo. A vocês de casa, agradeço também a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. E não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também o nosso YouTube. Professor, eu gosto de chamar de Paraguaçu, tá bom? O nome é grande, então eu minimizo. Primeira metade vamos falar um pouquinho da primeira parte, vamos falar o que é ser presidente da Academia Maçônica de Letras, o que ela é, né? E a diferença dela para as academias normais, né? São as normativas que existem nos outros lugares, como a Academia Rondoniense de Letras. E depois vamos falar dos seus livros. Tem até um saindo em e-book também em inglês, né? Perfeito. Então tem um bocado de coisa para a gente conversar aqui hoje, tá bom, professor? Mas sinta-se à vontade, a casa é sua e vamos ter aqui hoje um bom combate no campo das ideias. Primeiramente, eu agradeço e parabenizo por este programa, por abrir espaço para que a gente possa mostrar para a sociedade rondoniense que aqui em Rondônia se produz literatura, que aqui em Rondônia se faz ciência, que aqui em Rondônia se produz algo que é de interesse não só da região amazônica, mas do Brasil e do mundo.
Tá, eu vou chamar a vinheta. Quando nós voltar, aí a gente vai começar falando da Academia Maçônica de Letras, tá bom, professor? Perfeito. Por favor, eu desvinheta. Bom, vamos lá. Professor, a Academia Maçônica de Letras, ela é diferente das academias de letras normais. Você podia falar um pouco da diferenciação e a partir daí já falar um pouco dos seus livros e trabalhos e o trabalho da Academia Maçônica de Letras aqui no estado? Pois bem, Paulo, a Academia Maçônica de Letras de Rondônia é uma sociedade civil de direito privado. Ela se difere das outras academias por uma única razão. Ela é constituída por tão somente maçons. Maçons que são escritores, maçons poetas, intelectuais, historiadores, pensadores, e maçons que, por algum mérito, são escolhidos e passam por uma sabatina e, posteriormente, são inseridos no quadro como membros da Academia Maçônica de Letras, no caso aqui de Rondônia. E eu posso separar muito bem, porque eu faço parte de outras academias, inclusive a Academia Rondoniense de Letras, a qual me orgulho muito. E nós temos, Paulo, Thaís e Joseni e senhores telespectadores, a partir do momento que assumimos a presidência, trabalhado com o planejamento no sentido de não só difundir e divulgar as obras de cunho maçônico, as obras literárias de cunho maçônico, mas as obras literárias científicas, as obras literárias em geral, tendo em vista que os constituintes da academia têm diversas formações e trabalham com diversas categorias e modalidades da literatura. Além do mais, congregam também esta academia artistas plásticos, músicos, poetas, enfim, pessoas que têm em si alguma manifestação cultural e literária que são de reconhecimento e notório público. Portanto, nós, nos últimos anos, já publicamos 3 obras literárias pela academia. Eu posso mostrar aqui esse primeiro livro aqui, chama-se Trajetória à Imortalidade na Academia Maçônica de Letras, que é um livro de minha autoria, da qual eu faço toda uma escrita a respeito de como ingressar na academia, o que é ser imortal. O livro Cisne Acadêmico é uma coletânea feita pelos acadêmicos, publicados, e são livros que chamamos paramaçônicos, não são livros maçônicos, porque se fosse maçônico, o nosso público seria restrito. Então, nós produzimos obras que tenha ao alcance em todos os níveis da sociedade. E esse terceiro livro chama-se Kida, Euclides Sampaio Frois. Na realidade, é uma homenagem que fazemos a este grande homem, esse grande benfeitor da maçonaria no estado de Rondônia e na maçonaria brasileira. Então, essas 3 obras já são produtos da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Nós estamos com uma programação vasta, no sentido de promover cursos, treinamentos, ensaios, inclusive já está marcado para nessa próxima quinta-feira o nosso primeiro sarau acadêmico. Então, nós temos que levar o que está sendo produzido em termos de literatura a todos os cantos da sociedade. Nós temos que difundir, fazer com que um adolescente, uma criança, um estudante, um cidadão comum conheça, entenda um pouco e passe a gostar de literatura, passe a gostar da gramática, da leitura, passe a gostar da retórica, passe a gostar
da aritmética, da geometria, porque todas essas artes liberais fazem parte de um conjunto e todos nós temos que estar imbuídos desses conhecimentos. Portanto, o papel primordial da Academia Maçônica de Letras de Rondônia é produzir, divulgar e difundir aquilo que é produzido, não só pelos acadêmicos, mas todos aqueles que têm a possibilidade de produzir uma obra literária. Não só em forma de livro, mas em folheto ou qualquer outra forma de expressão. Bom, professor. Olha, é muito importante para a sociedade que existam associações que promovam a cultura, né? A Academia Maçônica de Letras de Rondônia é uma delas, e o professor Carlos Alberto Paraguaçu Chaves é a pessoa que está à frente disso nesse momento, e a gente vê com muita alegria que a academia tem atividades, tem obras, né? Mas eu quero perguntar também, professor, do seu conjunto de obras, né? Eu estava perguntando aqui mais cedo quantas vezes ele é imortal, né? No sentido de com quantas academias literárias ele faz parte, né? Lá em casa eu tenho um duplamente imortal, que é o professor José Detoni. Mas aqui o professor Paraguaçu bateu o recorde, estava me dizendo que é mais. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, professor, dessa sua trajetória literária, né? E dos seus recentes trabalhos também. Pois não, eu humildemente fui, não sei quais os motivos, mas fui convidado a ingressar na Academia Maçônica de Letras de Rondônia, da qual eu sou detentor, patrono, e tenho assento na cadeira em que eu sou patrono. Então, a imortalidade é a cadeira. Nós costumamos a inventar ídolos e heróis. Nós não olhamos para os nossos próprios umbigos. Às vezes você senta numa cadeira de um patrono que você nunca ouviu falar, né? E isso se repete Brasil afora, inclusive com homenagem de nome de ruas, de bairros e de edifícios e outras coisas que a gente nem sabe quem é, o que foi, qual a sua contribuição. Então, na Academia Maçônica de Letras, recebi o convite, eu sou o detentor, o patrono da cadeira número 15. Tive também a felicidade de ser convidado a ser membro fundador e detentor de uma cadeira, patrono de uma cadeira na Academia Rondoniense de Letras. E no estado de Roraima eu sou fundador, instalador, e, membro ativo e membro honorário da Academia de Artes, Ciências e Letras do estado de Roraima. São contribuições que a gente tem tentado dar na medida do possível. E agora nós estamos em um projeto para a criação de uma Academia Maçônica Brasileira de Letras, que congregue as duas potências maçônicas, a Grande Loja e o Grande Oriente do Brasil. Tendo em vista que as duas academias que existem estão nos grandes centros, de certa maneira existem certos tabus e certos preconceitos para com o Norte, Nordeste e etc. Então, essas duas academias, elas são específicas, uma academia somente do Grande Oriente do Brasil e uma academia brasileira somente composta por membros da Grande Loja. A academia que nós estamos trabalhando nessa constituição é uma academia que congrega das duas potências. Então, escritores que fazem parte da potência Grande Loja ou do Grande Oriente do Brasil poderão fazer parte dessa academia brasileira. E assim a gente poder ter o melhor fluxo entre as lojas e os maçons do Oriente, o Grande Oriente do Brasil, falando da República Federativa do Brasil. Joseni, eu tive a felicidade de publicar alguns livros, né, e divulgar alguns livros fora do meu país. Alguns 2 ou 3, professor. Acho que o senhor tem um pouquinho mais. Eu tenho alguns trabalhos que, eu digo, são livros porque eles têm registro de ISBN. Eu vi muitas obras que eram produzidas em Rondônia, principalmente financiadas por governo, por uma secretaria, por outro, que não tem ISBN. Portanto, ele não configura como um registro na Biblioteca Nacional. Então, eu tive esse cuidado
de todos os meus trabalhos, ter esse registro na Biblioteca Nacional, porque passa por um crivo. E aí a felicidade foi de ter a oportunidade de divulgar alguns livros fora do país, porque os meus livros no Brasil não são vendidos, sempre foram de distribuição gratuita. E a gente chega ao ponto de dizer assim, eu não aguento mais, porque não há financiamento público de nenhum órgão, nem federal, nem estadual, nem municipal. Era autofinanciado, ou seja, eu mesmo financiava meus livros e distribuía isso de forma gratuita. A única fonte de receita, porque quando eu fui lançar alguns livros lá em Portugal, na Embaixada do Brasil em Portugal, eu concedi os direitos autorais do livro, porque era de minha autoria, eu tinha o detentor dos direitos autorais, e anualmente essa editora que recebeu gratuitamente direitos autorais fazia um repasse de um valor, um pequeno valor, porque os livros lá tinham função social. Qual é a função social? Produz-se livro, o livro na Europa é barato, porque o livro tem que ser barato, no Brasil ainda tem um custo elevado, eram vendidos e esses recursos, o lucro desse livro são revestidos em projetos para combater a fome nos países africanos, excelente, que é onde as pessoas morrem de fome, infelizmente, estão doentes. Então, esse papel eu fiz, né, de fazer essa concessão. Então, esse retorno vem, quando vem, é muito bem recebido, que isso é uma fonte de financiamento das nossas pesquisas e da produção de novos livros. Então, eu lancei livros em Portugal, que isso foi difundido para a Europa, e um livro que foi difundido em língua portuguesa, em português, para os países africanos que falam língua portuguesa. Portanto, eu ampliei o meu nicho, ampliei o meu universo, que lá são vendidos, mesmo um preço simbólico, aqui não são vendidos. O que me levou, e essa é uma pergunta que foi feita já, o que levou agora à produção de livros em inglês é um próprio pedido de editoras que conhecem o nosso trabalho fora do Brasil, de alguns textos, de alguns artigos que são publicados em revistas, e eles selecionam, isso aqui nos interessa, esse tema é bom, esse tema tem um retorno, mas eles têm um olhar, as editoras têm um olhar econômico, comercial, claro, do capital. Então, nós temos que fazer um trabalho de aproximação, porque não é o nosso interesse. O nosso interesse é que haja a leitura desse material, que esse material seja difundido no Brasil e Brasil afora, e mundo afora, e que tenha um retorno para que a gente dê apenas continuidade aos nossos projetos, que são projetos sociais. Aqui, fazer pesquisa no Brasil, eu vou ler um trecho do que o prefaciador desse livro diz assim: fazer ciência na Amazônia não é para amadores. Tem muita gente fazendo ciência, tentando fazer ciência na Amazônia. É uma tarefa hercúlea. Isso mesmo, um adjetivo que denota heroísmo, grandeza, porque nós trabalhamos sem recurso. Tá? E aí um dado interessante, que até é controverso, porque se diz assim, tanto foi investido, e ainda é muito pouco, em termos de qualificação profissional na Amazônia, de formação e qualificação em nível de mestrado, em doutorado. Sim. Se expandiu bastante, cresceu muito nos últimos tempos. Porém, isso não está refletindo em produção de ciência. Não significa que o sujeito que faz um mestrado, um doutorado, ele vai fazer ciência. É tanto que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia revela que apenas, veja bem, a precariedade da produção científica na Amazônia brasileira. 3% da produção científica brasileira vem da região norte. 3%. Então, o que estão fazendo esse monte de doutores que dizem que estão fazendo ciência? Estão produzindo outras coisas, menos ciência, porque aí a gente tem que diferenciar os níveis, claro, os aspectos os tipos de conhecimento. Sim. Então, e desses 3%, a grande maioria vem do estado do Pará. Então, poxa vida, eu vejo... E quanto por cento dos professores estão na Amazônia?
dos doutores brasileiros muito estão? Pouco, muito pouco. Porque e os senão poucos, fica parecendo que é 3%, mas é que é pouco também. É muito pouco. Essa desigualdade, ela é histórica, ela precisa ser revertida. Nós precisamos de políticas públicas para a pós-graduação e a produção científica da Amazônia, que nós não temos nem políticas governamentais do governo federal, estadual ou municipal ou da própria sociedade civil. Então, essa desigualdade existe, nós somos minoritários e esse pequeno grupo não consegue avançar porque não tem fontes de financiamento. Por isso que nós resolvemos levantar as mangas, lavar as mãos, deixar a consciência tranquila, verificar quem tem interesse em ser voluntário para fazer pesquisa científica, e nós temos diversos grupos de pesquisas. Para cada tipo de pesquisa que nós fazemos, são grupos diferenciados. Inclusive, Paulo, falaram assim, poxa, mas tem um juiz de direito aqui que faz parte do grupo e está trabalhando nesta área ambiental ou nessa área de contaminação ambiental. Eu disse, qual é o problema? Excelente, aliás. Todos nós. É o homem da lei. Nós fazemos o trabalho interdisciplinar, nós fazemos esse cruzamento de informações, nós nos ajudamos, porque cada um tem algo a dar, a colaborar. Então, esses trabalhos são trabalhos muito mais ricos e valorizados lá fora, porque são constituídos, formados por equipes multidisciplinares e equipes que se dão de si para fazer um pouco de ciência na Amazônia. Com certeza. E é importante dizer que, infelizmente, ainda aqui no nosso estado, nós temos poucos cursos de doutorado, né, Josenir, e pós-doc, né? Acho que a gente ainda precisa evoluir. Nós chegamos no grau de mestrado, mas ainda falta a produção de doutores e pós-doutorandos. Nesse sentido da academia, eu queria te perguntar fazer uma pergunta, Carlos. Como que se forma esse colegiado? Só para as pessoas de casa entenderem, né? Como que se juntam esse grupo que você disse são duas potências das grandes lojas, só pode participar maçom? Como que é constituído isso? Tá, mas eu respondo isso depois do intervalo comercial, tá bom, meu querido? Jogo rápido, num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso.
Thaís, repete a pergunta. Carlos, eu gostaria de saber como se forma esse colegiado, né, para as academias, e como sendo um colegiado formado pelas duas potências maçônicas, se só participam dessa academia maçons. E já falando depois, já emenda no teu livro, que só tem mais 4 minutos. Thaís, existem alguns critérios, né? Então, nós obedecemos nosso estatuto e regimento interno, e as exigências são, entre outras, que seja mestre maçom de ambas as potências, esteja regular perante a sua potência, e tenha escrito livros, artigos, ensaios, tenha uma produção literária ou uma produção artística. Assim identificado, esse mestre maçom não pode ser o mestre maçom é aquele maçom que está no 3º grau, né? Porque nós temos que já tem um estudo, grau, já tem uma certa experiência, né? Ele tem que já ser mestre maçom há um determinado tempo, né? Ele é escolhido entre os maçons das diversas lojas, ele é referendado por 2 membros efetivos que vão fazer um relatório apresentando sobre as qualidades intelectuais, morais, sociais, etc., desse irmão maçom, e ele é submetido à apreciação de uma assembleia. Então, ele tem que ser aprovado por unanimidade após verificado o seu portfólio e todos esses outros requisitos, né? Tendo isso, ele é admitido em uma sessão ritualística de iniciação, e depois de admitido, ele passa a ocupar uma cadeira. Nós temos 33 cadeiras ativas e temos as cadeiras de membros honorários, membros correspondentes, remidos e etc. Então, o critério é ser mestre maçom, o critério número 1. Agora vamos falar do livro, porque senão não tem tempo, falta 2 minutos. Do livro... Imagem Neudes do livro, né? Esse último livro, que é o livro que foi me perguntado por que um livro em inglês. Nós queremos agora também levar os nossos conhecimentos, as nossas produções, também para a América do Norte e para os países que falam a língua inglesa. Houve, na realidade, uma solicitação de uma editora para que a gente fizesse produção de um livro em espanhol, que é um livro que está saindo sobre a questão da magnitude do câncer na Amazônia brasileira, não só em Rondônia, e este livro, que se chama Amazônia, Estudos Amazônicos da Geografia Médica e da Saúde, esse em língua inglesa, que na realidade é uma coletânea de 7 capítulos que tratam das questões ambientais e de saúde da Amazônia. Os 2 primeiros capítulos tratam da contaminação do lençol freático, urbano e rural da Amazônia. O 3º capítulo trata da contaminação que ocorreu após a enchente de 2014, que nunca mais se ouviu falar em nada. Então, isso é um registro de um trabalho científico excelente, divulgado para o mundo. O mundo conhece, talvez Rondônia não conheça porque não quiseram ler o que foi escrito. O quarto capítulo descreve a frequência e análise histológica do câncer em crianças em Rondônia. O 5º capítulo apresenta os dados geoepidemiológicos da hanseníase, onde foi detectado que 100% dos municípios de Rondônia têm alta incidência ou é hiperidêmico em hanseníase. Nós estamos no estado, lamentavelmente, nesse cenário. O 6º capítulo trata como a leishmaniose tegumentar americana se urbanizou, de forma que hoje 80% ocorre nas áreas urbanas, em todo o estado de Rondônia. E o último capítulo diz respeito à análise do processo terapêutico de idosos hipertensos e diabéticos que estão adoecendo cada vez mais, mesmo participando de programas oficiais do governo. Então, o excesso de medicamentos esses prescritos
por profissionais médicos. Tá. Então, onde é que acha esse livro? Esse Como é livro que compra? A editora temática, que foi a editora daqui, ela disponibilizada, a compra é feita online, né? É um e-book, e há a possibilidade também da compra por encomenda. Entra em contato com a editora temática, que esta faz a encomenda do livro. Não vai haver a exposição de livro, biblioteca física, né? Porque a quantidade de livro que a gente produz e disponibiliza e não há consumido, então é um dispêndio grande. Nós temos uma série de livros... Imprime só por demanda, então. Só por demanda. Excelente. Porque não há outro jeito, mesmo porque... Perfeito. Volto a dizer, todos os investimentos de pesquisa é feito pelos autores, pelos pesquisadores. Não há financiamento. Então, tudo que é retirado para pesquisa, para a produção dos livros, sai de nós. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço, Paula. Vamos vir falar um dia exclusivamente desse livro, tá? Joseni Detone. Dos seus 7 capítulos. Muito obrigado pela oportunidade. Venha mais vezes, professor. Dando tchau, criança. Até logo, pessoal. Professor Carlos, muito obrigada. E a vocês de casa, até o próximo programa. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.